Gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um dos serial killers que aparece na série Mindhunter, que é uma série maravilhosa, uma das minhas séries preferidas. Mas antes disso, eu quero dizer pra vocês que eu voltei e quero pedir desculpas pelo tempo que eu passei longe. Eu vou gravar um vídeo contando pra vocês mais ou menos o que aconteceu, eu não sei se já saiu ou ainda vai sair, e eu espero que vocês continuem aqui comigo. Então vamos lá! Gente, eu vou começar a contar essa história pra vocês, mas desde já eu aviso que ela é um pouco detalhada demais. Então, se você é sensível, né, a esse tipo de assunto, ou se você gosta de assistir, mas não gosta de saber tanto assim, eu aconselho vocês a não verem o vídeo. Edmund Emil Kemper nasceu no dia 18 de dezembro de 1948, em Burbank, na Califórnia. Ele era filho do meio de Edmund Emil Kemper, que era um veterano da Segunda Guerra Mundial, e de Clarnell Kemper. Seus pais mantinham um casamento não muito feliz. Seu pai até chegou a dizer que as missões suicidas que ele participava na guerra não eram nada comparado a viver com Clarnell. Até que seus pais se separaram quando Ed tinha 9 anos, e 4 anos depois, eles realmente se divorciaram. Ed então foi morar com sua mãe em Helena, em Montana, e ele sentia muita falta do seu pai, embora ele já tivesse passado por alguns padrastos. Ed não tinha um bom relacionamento com a sua mãe nem com as suas irmãs. Ele era menosprezado e sua mãe se recusava a tratar ele muito bem, a mimar ele, porque dizia que tinha medo que ele se tornasse gay. Ao passar do tempo que ele morou com elas, colocaram ele pra morar no porão, porque ele dividiu o quarto com uma das suas irmãs e sua mãe tinha medo dele fazer alguma coisa com ela durante a noite. Ed era muito grande, ele crescia muito mais do que as pessoas da sua idade, e sua mãe sempre jogava isso na cara dele não como forma de elogio, falava que ele era muito grande e grotesco. Ed foi se tornando um adolescente medroso, ele tinha medo que os outros adolescentes o machucassem, então na escola e na vida fora da escola ele não tinha nenhuma amizade. Ed foi se tornando um adolescente um pouco diferente dos outros, por conta do tratamento que ele recebia de sua mãe e pelo fato dele não ter nenhum amigo, ele passava bastante tempo sozinho, até que então ele começou a torturar animais. Ed chegou a matar 2 gatos, sendo que o segundo ele cortou em pedaços e guardou parte do seu corpo dentro de seu armário. Ed passou a ter algumas fantasias sombrias e sexuais. Ele chegou a decepar as bonecas das suas irmãs em rituais elaborados que ele fazia. Sua mãe era alcoólatra e culpava Ed por todos os seus problemas. Tudo de ruim que acontecia na vida dela, ela dizia que era culpa do Ed. Ela chegou a dizer pra ele que ele nunca seria amado por nenhuma mulher. Até que ela não aguentava mais as estranhices de Ed, ela achava ele muito sombrio, muito estranho, e ele pediu pra morar com o pai dele. Então ela deu graças a Deus e mandou ele pra morar com o pai dele. Ed estava em Los Angeles morando com seu pai e com sua nova esposa, até que isso não durou muito tempo, porque eles também começaram a achar Ed muito estranho e ameaçador, e eles não conseguiam controlar. Então eles mandaram Ed embora pra morar numa fazenda com seus avós. Então, nas férias de Natal de 1963, Ed foi morar em uma fazenda na Califórnia com seus avós paternos. Por conta de tudo isso, Ed foi nutrindo ódio pelos seus pais, porque ele sabia que sua mãe o odiava e seu pai também não o queria por perto. Quando ele chegou na fazenda para morar com seus avós, esse ódio passou a ser dos avós dele. Então ele vivia lá não muito feliz, ele detestava morar na fazenda e agora ele não estava mais na escola. A situação lá, por mais que fosse muito chata para Ed, era aceitável. Seu avô deu para ele um rifle calibre 22 e ele passava o dia atirando em pássaros, esquilos e coelhos. Embora seus avós tivessem pedido para ele não fazer isso, ele não conseguia conter a sua agressividade. Ed estava cada vez mais assustador, mais ameaçador, até porque ele nem na escola estava, então ele estava passando muito tempo sozinho, ele achava seus avós um tédio, e as fantasias que ele tinha com as bonecas e com os animais, ele passou a ter por sua avó. Ele começou a imaginar como seria matar e atirar na sua avó. Ele não conseguia mais pensar em outra coisa a não ser nisso. Sua avó, ela começou a temer um pouco Ed, porque ela percebia que ele era uma pessoa estranha, uma pessoa agressiva, e diversas vezes que ela tava com Ed ou ia sair com ele, ela carregava uma arma junto com ela pra se proteger de qualquer coisa que Ed pudesse fazer com ela. Ed se sentia extremamente insultado, né, pela falta de confiança que sua avó demonstrava por ele. No dia 27 de agosto de 1964, Ed estava com sua avó em casa porque seu avô tinha saído para fazer compras.
Os dois estavam sentados na mesa da cozinha, sua avó estava ocupada escrevendo algumas coisas no caderno, e Ed estava sentado do lado dela, até que ele estava com um olhar que ele costumava ter, um olhar super assustador. Sua avó virou pra ele e falou assim: para com isso, Ed. Você pode parar de fazer esse tipo de coisa, dá medo de você, tem um comportamento melhor. Então Ed saiu com sua arma, como se fosse caçar, fazer as coisas dele como ele sempre fazia, mas ele virou pra porta da cozinha, viu sua avó sentada na mesa de costas, mirou na cabeça dela e atirou. Depois disso, ele foi até o corpo dela, que caiu, e atirou mais 2 vezes. Ed arrastou o corpo de sua avó até o quarto dela. Depois de um tempo, ele ouviu seu avô chegando de caminhão. Ele foi até a garagem, seu avô de costas, ele também atirou na cabeça dele. Ed ficou desesperado quando ele percebeu que tinha matado seus avós, e, sem saber o que fazer, ele ligou para sua mãe. Contou tudo pra ela e sua mãe aconselhou a ligar pro xerife e contar tudo. Então ele contou pro xerife e o xerife foi até lá. Ele foi levado para o interrogatório e lá ele disse que já tinha pensado várias vezes em matar sua avó, ele já tinha sentido bastante vontade de fazer isso e disse que matou seu avô por misericórdia, porque pensou no bem-estar dele. Se ele visse a esposa dele morta, ele poderia infartar. Então Ed salvou, né, gente, a vida dele de um infarto matando ele. Um psiquiatra foi designado pelo tribunal que analisou Ed e disse que ele era paranoico e psicótico, embora tivesse o QI muito alto. Então ele foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadeiro no dia 6 de dezembro de 1964. Ed não tinha nem 16 anos ainda. O Hospital de Atascadeiro não era nem de perto uma prisão. Lá ele era tratado como um paciente. Passou por diversas análises, diversos testes, até que ele começou a entender a natureza do crime que ele tinha cometido. Mas na verdade não, ele começou a entender como as pessoas reagiram ao crime que ele cometeu, porque ele mesmo não tinha uma visão de que aquilo era grave, de que aquilo era muito ruim. Para ele aquilo era legal, ele gostava. Então ele aprendeu a lidar com as pessoas, ele aprendeu a dizer o que os médicos queriam ouvir, né, pra parecer que ele tinha se recuperado, que ele não estava mais doente, que se ele saísse de lá ele não ia fazer mais nada. Ele também começou a trabalhar lá dentro, ele trabalhava como auxiliar de laboratório, e isso chamou a atenção dos médicos, porque normalmente os pacientes que eles tinham lá, com o perfil de Ed, não queriam saber de nada, não queriam trabalhar, mas Ed estava sempre super disposto em querer ajudar, ele era super bom, e isso empolgava os médicos. Ed conheceu criminosos e outros estupradores, ele conversava muito com eles, ele adorava ouvir os detalhes das histórias que eles contavam. Querendo ou não, aquilo ia ficando no subconsciente dele. Ele prestava bastante atenção na história de seus colegas e ele foi se dando conta que eles só tinham sido pegos porque eles não eram muito atenciosos. Ou eles levavam a vítima deles em lugares públicos demais, ou eles matavam pessoas que tinham alguma ligação com eles, ou parentes, ou amigos. E isso com certeza fazia com que a polícia chegasse nos assassinos. De tantas histórias que ele começou a ouvir desses criminosos, ele começou a associar sexualidade com violência, e isso ficou muito forte na cabeça dele. Mais pra frente, Ed, ele começava a citar passagens da Bíblia que ele ouvia. Tudo que ele fazia era planejado para as pessoas ouvirem, para os seus médicos ouvirem e acreditarem que ele tinha se tornado, né, uma pessoa melhor e que poderia ser solto. Até que no ano de 1969, com 21 anos, Ed foi solto. Ed voltou a estudar, se deu super bem nos estudos. Ele quis ser policial, mas tinha uma altura máxima e mínima que você podia ter para ser policial. E ele ultrapassava a altura máxima, já que Ed tinha 2 metros e 6 centímetros de altura e pesava 140 quilos. Mas Ed então comprou uma motocicleta, que era normalmente como os policiais andavam, né, por lá, para ele se sentir como um. Seus médicos aconselharam que ele não voltasse a morar com sua mãe por conta de todo aquele passado deles e o problema que eles tinham, mas a autoridade de juventude, a primeira coisa que fez foi mandar Ed para lá. Sua mãe estava trabalhando como assistente administrativa na Universidade da Califórnia, no campus de Santa Cruz. Ela era competente e querida, e os anos que ela tinha passado sem Ed tinha dado paz na vida dela. Mas logo que Ed voltou, tudo aquilo do passado voltou como era antes, só que agora Ed respondia a sua mãe, então eles discutiam tão alto que chamavam a atenção dos vizinhos. Ela ainda o culpava de tudo que dava errado na vida dela era culpa do Ed, ela sempre criticava ele, não mudou nada. Ele ainda era o patinho feio da família. Para se livrar da sua mãe, ele costumava ir num bar perto da sua casa, onde era frequentado por policiais e deputados. Ed adorava ser amigo deles, ele era fascinado pela aplicação da lei e ficava horas discutindo com ele sobre armas, munições e etc. Ele foi apelidado pelos policiais de Big Ed.
Ed. Enquanto estava lá, Ed chegou a frequentar uma faculdade comunitária, chegou a trabalhar em diversos empregos, até que passou a trabalhar no departamento de transportes em 1971. Com seu salário, ele conseguiu passar a morar em seu próprio apartamento. Certo dia, Ed estava andando com a sua motocicleta quando sofreu um acidente, foi atropelado e machucou gravemente seu braço. Então ele entrou na justiça, fez um acordo extrajudicial, conseguiu um dinheiro e comprou um carro. E ele comprou um carro que era bem parecido com o da polícia também, para se sentir como um. Ed não deixou de ser aquela pessoa estranha que tinha fantasias sexuais violentas, e ele começou a notar que lá tinha muitas meninas, moças bonitas que pediam caronas. Ele começou a observar isso. Então, depois de um tempo, ele passou a dar carona para as meninas, tudo para adquirir uma experiência, saber como elas reagiam, para saber como ele poderia conseguir a confiança delas. Ele deixava elas em segurança em casa, mas a sua cabeça estava passando o que ele poderia fazer com elas se ele tivesse com elas em um cativeiro. Então Ed equipou seu carro, fazendo com que a porta do passageiro não abrisse por dentro. Ele colocou no porta-malas sacos plásticos, cobertor, facas e uma arma. Então ele deu carona atrás de carona até chegar o momento certo. No dia 7 de maio de 1972, Mary Ann e Anita Lucchesi, que eram alunas da Fresno State College, estavam viajando e pedindo carona até a Universidade de Stanford. Infelizmente, elas nunca mais voltaram para casa. Seus familiares relataram o desaparecimento das meninas logo em seguida, mas somente no dia 15 de agosto a polícia encontrou alguma pista que poderia dizer o que tinha acontecido com elas. Quando uma cabeça feminina foi encontrada em uma floresta perto de Santa Cruz, identificada como de Mary Ann. Então, o que aconteceu no dia que elas pegaram a carona? No dia 7 de maio, quando elas estavam pedindo carona, infelizmente, quem deu essa carona para elas foi Ed. Ed dirigiu um pouco até ir para uma área deserta. Então, ele parou o carro, pegou a Anita, colocou ela dentro do porta-malas do carro, enquanto Mary Ann ele colocou de bruços no banco do passageiro e algemou. Ele colocou um saco plástico na cabeça dela e tentou estrangulá-la, mas Mary Ann conseguiu abrir o saco plástico, então Ed ficou desesperado e muito nervoso e esfaqueou ela até a morte. E depois ele tirou a Anita do porta-malas e esfaqueou ela até a morte. Ela lutou, gritou, mas nada disso fez com que Ed parasse. Depois disso, Ed colocou o corpo delas no porta-mala e levou até seu apartamento. Lá ele tirou a cabeça e as mãos das meninas e praticou necrofilia. Ele manteve relações sexuais com os corpos delas. Mary Ann foi encontrada e identificada em agosto, e nem o corpo nem a cabeça de Anita nunca foram encontrados. Mais tarde, naquele mesmo ano, no dia 14 de setembro, Ed também deu carona para uma menina de 15 anos chamada Aiko Ku. Ela tinha cansado de esperar o ônibus e decidiu pegar uma carona até sua aula de dança. Aiko, durante o caminho, chegou a ver a arma de Ed, que estava embaixo do seu porta-luvas, mas ele convenceu ela de que, na verdade, ele queria cometer um suicídio e que se ela ficasse quietinha e não acenasse para ninguém fora do carro, ela ficaria em segurança. Então, Aiko aceitou. Ed dirigiu até as montanhas, saiu da estrada principal e foi até algum lugar fora de vista. Então ele sufocou Aiko com a mão até que ela perdeu a consciência. Então ela acordou de novo, Ed enforcou ela com o seu próprio cachecol até que ela morreu. Ed tirou o corpo dela do carro, colocou no chão e estuprou. Ed colocou o corpo de Aiko no porta-malas e saiu e passou em um bar. Lá ele tomou 2 cervejas, depois ele foi até a casa de sua mãe, e nesse meio tempo ele ficava abrindo o porta-malas do seu carro e olhando o corpo de Aiko, todo orgulhoso da sua conquista. Tarde da noite ele foi até seu apartamento, colocou o corpo de Aiko na cama, deu fim no corpo dela, assim como ele fez com as outras 2 meninas. Ele descartou a cabeça e as mãos dela em um lugar e o restante do corpo ele jogou em outro lugar. Depois de um tempo, Ed voltou a morar com sua mãe. No dia 8 de janeiro de 1973, Cindy Shaw pegou carona com Ed Kemper. Ele foi dirigindo pelas colinas perto de Watson Valley até que ele parou o carro e obrigou Cindy a entrar no porta-malas. E quando ela entrou no porta-malas, ele atirou na cabeça dela, fazendo com que a bala alojasse em seu crânio. Ed levou o corpo de Cindy para a casa que morava na sua mãe e deixou o corpo dela em seu quarto até a manhã seguinte, quando sua mãe saiu para trabalhar, que ele colocou o corpo dela em sua cama e o estuprou. Depois disso, ele dissecou o corpo dela dentro da banheira da casa, tomando muito cuidado para que não deixasse nenhum vestígio. Depois disso, ele pegou a cabeça de Cindy e enterrou no quintal da casa de sua mãe, virado de frente para o quarto da sua mãe, porque ele dizia que sua mãe gostava que as pessoas a admirassem.
O restante do corpo ele colocou em sacos plásticos e descartou. No dia 5 de fevereiro de 1973, Ed teve uma briga feia com sua mãe, então ele saiu de casa para descontar sua raiva. Então ele saiu e deu carona para duas meninas, chamadas Rosalind e Alice. Ele repetiu seu ritual com elas como havia feito com as outras pessoas. O corpo das moças só foi encontrado no mês seguinte por umas pessoas que caminhavam próximo de uma rodovia no condado de St. Matthew. Ed não estava preocupado em ser pego, porque ele sabia que ele tinha seguido todas aquelas regras de pegar pessoas desconhecidas e levar em lugares afastados, então ele sabia que ele não seria pego por conta disso. Em uma sexta-feira de abril de 1973, Ed e sua mãe tiveram uma discussão muito calorosa. Por mais que a mãe de Ed achasse ele estranho e não gostasse muito dele, ela nunca imaginou que ele estivesse cometendo tais atrocidades. Então, no fim de semana da Páscoa daquele ano, ele decidiu que a hora da sua mãe tinha chegado. Ele esperou a noite toda em seu quarto, enquanto sua mãe dormia no quarto dela, até que às 5h15 da manhã, ele pegou o martelo da cozinha, foi até o quarto de sua mãe e martelou uma vez a cabeça dela muito forte e depois cortou a sua garganta. Dentro de 1 minuto ele a matou, a decapitou, tirou sua laringe, tentou jogar no triturador, mas não funcionou e guardou o corpo dela dentro de um armário. Ed ficou pensativo porque dessa vez ele sabia que ele poderia ser pego, dessa vez ele tinha matado uma pessoa íntima, então ele estava pensando o que ele podia fazer para conseguir se safar. Então ele decidiu que se ele matasse outra pessoa, os policiais poderiam achar que não foi simplesmente por ser a mãe dele, então poderiam achar que tinha sido outra pessoa. Ed então ligou para uma amiga de sua mãe chamada Sarah Hallett e chamou ela para jantar na casa de sua mãe, dizendo que era uma surpresa. Quando Sarah chegou lá, ele estrangulou ela com o cachecol que ele tinha de sua vítima Aiko. Depois ele tirou a roupa dela, deitou em sua cama e estuprou o cadáver dela. Depois disso, ele estuprou o corpo de sua mãe, pegou a cabeça dela e usou como um alvo de dardos e atirou dardos na cabeça dela. Ele se livrou do corpo delas. E na manhã do domingo de Páscoa, ele saiu com o carro de Sarah. Com medo de ser descoberto, ele pegou e alugou outro carro e saiu da cidade. No meio do caminho, ele tomou uma multa por excesso de velocidade, pagou normalmente a multa e prosseguiu. Depois de um tempo ele ficou exausto e quando chegou em Pueblo, no Colorado, ele decidiu ligar para a polícia de Santa Cruz e confessar tudo o que ele tinha feito. E não porque ele realmente queria parar com aquilo, mas porque ele percebeu que ele seria pego, né? Então ele preferiu confessar e controlar a situação do que ser descoberto e parecer fraco porque foi descoberto pela polícia. Quando ele foi preso, um grupo de investigadores foram até Ed e tentaram entender o que tinha acontecido. Ed teve que convencer eles de que ele estava falando a verdade, porque os policiais não acreditaram a princípio. Então Ed contou detalhadamente os 8 assassinatos que ele tinha cometido. Acusado de 8 assassinatos de primeiro grau, Ed foi julgado por seus crimes em outubro de 1973. Ed levou os investigadores aos locais que ele tinha descartado os corpos. Parecia que a confissão dele nunca acabava, porque ele contava detalhadamente, detalhes explícitos do que tinha acontecido e nunca acabava, porque eram muitas coisas que ele tinha feito com os corpos. Ele quase deixou seu advogado sem saída, porque depois de tantos detalhes, não tinha como quase o advogado dele defender ele no julgamento. E ainda que seu advogado tentasse utilizar algumas teses, o promotor acabava com todas elas. Um psiquiatra chamado pela acusação para depor no julgamento analisou o caso de Ed desde o começo, voltou a analisar quando ele tinha sido preso lá por matar os avós dele e disse que não tinha como Ed ser louco, por mais que o advogado de Ed estava tentando alegar insanidade mental. Ele disse que não, que Ed sabia muito bem o que ele estava fazendo, que ele era sádico, que ele praticou necrofilia com os corpos das pessoas e ele chegou a praticar inclusive o canibalismo. Então aqui estão as coisas que o psiquiatra disse. Ed não era esquizofrênico nem paranoico, ele era obcecado por sexo, violência e desejava atenção. Ed chegou inclusive a cortar seus pulsos com uma caneta esferográfica durante os dias do julgamento, mas o psiquiatra disse que Ed não era louco, ele só tinha feito aquilo mesmo para chamar atenção. Durante as 3 semanas de julgamento, nem a sua irmã, nem os médicos de Atascadeiro, ninguém que o advogado de Ed levou para testemunhar conseguiu convencer o júri de que Ed era louco. Então, o júri demorou apenas 5 horas para deliberar e Ed foi culpado de todos os crimes pelos quais ele foi acusado. No dia que o júri deliberou, o juiz perguntou para Ed qual punição ele achava que merecia por conta dos crimes que cometeu. Ed respondeu que achava que ele devia ser torturado até a morte. Mas Ed foi condenado pelos seus crimes
e recebeu 8 prisões perpétuas. Lembrando que ele foi julgado pelos 8 crimes, mas 10 foram as vítimas de Ed, contando com seus avós. Ed está preso até hoje, desde 1973. Na prisão, ele é comportado e cooperativo, e ele parece se orgulhar do título que ele tem do gênio serial killer. Então é isso, gente. Eu decidi não contar uma parte de que, depois de um tempo, ele auxiliou os investigadores a como traçar o perfil de um serial killer, de um assassino, porque eu aconselho que vocês assistam a série Mindhunter, que é maravilhosa. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês vão amar. É uma das minhas séries preferidas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do retorno do canal. Espero que vocês continuem aqui comigo. E eu pretendo não parar mais. Eu espero que eu não pare mais. Espero que dê tudo certo a partir de agora. E que vocês não desistam de mim. Até o próximo vídeo. Beijo!